Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Hoje nós vamos aprender algo muito importante sobre a Igreja de Jesus Cristo. E o assunto vai ser esse: qual é o verdadeiro nome da Igreja de Jesus Cristo, desde o Novo Testamento até os nossos dias atuais? Vamos ver pelas Escrituras que a Igreja sempre pertenceu a Cristo e que os membros sempre foram chamados de santos. E ao final da aula de hoje, nós veremos como esse padrão continua até a restauração da Igreja do Salvador nesses últimos dias. Então prestem bem atenção na aula. Vamos começar analisando pelas Escrituras do Novo Testamento. Então, de acordo com o Novo Testamento, ele estabelece duas regras fundamentais que as Escrituras nos ensinam, que é, primeiro, que a Igreja pertence a Jesus Cristo. Segunda regra fundamental é que os membros da Igreja são chamados de santos. Isso é uma lei em todas as épocas. Então, essas duas verdades elas formam a identidade da igreja original, por isso que é importante vocês entenderem essa aula. O primeiro passo, que a igreja pertence a Cristo. Vamos analisar as escrituras agora no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, fala assim: edificarei a minha igreja. Aqui vemos Cristo afirmando claramente que a igreja tem um dono. É a igreja dele. Ele não diz uma igreja, mas a minha igreja, deixando claro que a igreja primitiva leva o seu nome. Outra informação importante se encontra em Atos capítulo 20, versículo 28. Lá fala assim: a igreja de Deus, a qual ele resgatou com seu próprio sangue. Se Cristo derramou o sangue pela igreja, ela foi resgatada por ele, então fica evidente que a igreja pertence a Cristo e só pode levar o nome dele. Isso são coisas bem claras. Agora, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Aqui, Paulo não se refere a um grupo humano somente, mas à igreja de Deus. Isso é, a igreja que pertence a Cristo. Por quê? Porque ele também é Deus. Então, dá para a gente fica claro de entender. O segundo ponto é que os membros da igreja são conhecidos como santos. Em Romanos, capítulo 1, versículo 7, fala assim: a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos. Então, desde o início, os seguidores de Cristo eram chamados de santos, não por serem perfeitos, mas por serem consagrados a Ele. Por isso que é importante a gente definir e separar de perfeição quando se fala de santos. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, fala assim: como em todas as igrejas dos santos. Paulo deixa claro que as comunidades cristãs eram conhecidas como Igreja dos Santos, ou seja, igrejas formadas pelos discípulos consagrados a Cristo. Agora, em Efésios, capítulo 2, versículo 19, ele fala assim: sois concidadãos dos santos e da família de Deus. Aqui, novamente, o termo é usado como título oficial dos membros da Igreja de Cristo. Então, eles estão sempre ligados, a Igreja de Cristo com os santos. Agora vamos analisar um pequeno resumo do que o Novo Testamento acabou de nos ensinar. Fala assim: o período apostólico e o padrão é claro. A igreja leva o nome de Cristo e os membros são chamados de santos.
Agora vamos ver o que as outras escrituras nos ensinam a respeito disso. Vamos analisar o que o livro de Mórmon ele fala a respeito desse mesmo assunto. Então, o livro de Mórmon, enfim, ele confirma o mesmo padrão que encontramos no Novo Testamento, que é que a igreja é de Cristo e seus seguidores são santos. Agora vamos analisar dentro das escrituras do livro de Mórmon. Primeiro, que a igreja pertence a Jesus Cristo. Lá, em 3º Nefe, capítulo 27, do 7 ao 8, fala assim: se for a minha igreja chamada pelo meu nome, então é minha igreja. Se não for chamada pelo meu nome, então não é minha igreja. Jesus Cristo aqui declara diretamente o critério. Uma igreja que não leva seu nome não é a igreja dele. Bem claro, para não ter dúvida. Em Mosias, capítulo 18, versículo 17, fala assim: foram chamados igreja de Deus, ou a igreja de Cristo. Então, o nome é direto, simples e igual ao padrão apostólico. É a igreja de Cristo. Simples assim. Não é para se confundir, é claro. Em 4º Nefe, capítulo 1, versículo 1, fala assim: a igreja de Cristo foi estabelecida em toda a terra. Então, a igreja organizada entre os nefitas seguia exatamente o mesmo padrão do Novo Testamento, porque as escrituras elas não podem mudar, elas têm que falar sempre a mesma coisa, senão é mentira. Segundo ponto, os membros da igreja são chamados de santos, isso aqui no continente americano. Em Mosias, capítulo 3, versículo 19, nos ensina assim, que os seguidores de Cristo tornam-se santos ao abandonar o homem natural e ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que são os santos. Em Moroni, capítulo 7, versículo 30, nos ensina que do ministério dos santos menciona especificamente o termo santos para se referir aos membros da Igreja de Cristo. Olha que maravilha! Agora vamos ver um pequeno resumo do que eu acabei de ensinar para vocês que vocês não esqueçam. Então, aqui no livro de Mórmon, assim como no Novo Testamento, o livro de Mórmon ele confirma exatamente essas duas coisas fundamentais, que é a primeira, que a igreja leva o nome de Cristo, e os membros da igreja de Cristo, eles são chamados de santos. Agora vamos utilizar outra escritura para clarear mais sobre tudo isso que nós falamos. Agora chegamos ao ponto central da restauração, onde o Senhor devolve à terra sua igreja e restaura também o nome correto que ela deve ter, seguindo o padrão bíblico e nefita. Então vamos analisar com muito cuidado sobre essa escritura. Em Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 1, mostra que a igreja foi oficialmente organizada pelo mandamento do Senhor, como nos tempos antigos, não pode mudar. Isso é muito importante. Agora, em Doutrina e Convênios, seção 115, versículo 4, nos ensina algo extremamente importante, que fala assim: pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Aqui é onde todo o padrão se completa. Primeiro, a igreja deve carregar o nome de Cristo. Segundo, como no Novo Testamento, e no livro de Mórmon confirma a mesma coisa. Segundo, os membros são chamados de santos, exatamente como Paulo e os profetas do livro de Mórmon ensinaram. Não pode mudar, o padrão é o mesmo. Se muda, deixa de ser verdade. E agora, nos últimos dias, o Senhor ele restaura seu nome completo para a igreja
acrescentando a distinção profética, que é exatamente esse, dos últimos dias. Olha que coisa maravilhosa essas informações. Agora vamos ver o que as autoridades gerais eles nos ensinaram a respeito desse mesmo assunto sobre o nome da Igreja de Cristo. O presidente Russell M. Nelson, em abril de 2018, ele falou assim: quando removemos o nome de Jesus Cristo da Igreja, removemos o foco dele. E quando usamos o nome completo, testificamos quem é o dono da Igreja. O presidente Russell M. Nelson ele reforça que o nome não é uma questão de cultura, tradição ou preferência humana. É doutrina revelada pelo próprio Cristo. Olha que maravilha! O presidente T. Todd Christofferson, quando era do Quórum dos 12, ele falou assim, que o nome da igreja é uma declaração de fé, testifica que ela pertence a Cristo e é composta pelos santos dele. Isso conecta perfeitamente toda a linha histórica, o padrão bíblico, o padrão do livro de Mórmon e o padrão da restauração moderna contido no livro de Doutrina e Convênios. Olha que informação maravilhosa. Então, para terminar, eu quero deixar claro uma coisa. Desde o Novo Testamento até o livro de Mórmon, desde as épocas antigas até a restauração do Evangelho, o padrão continua o mesmo. Primeiro, a igreja pertence a Jesus Cristo, e os membros da igreja de Jesus Cristo são chamados sempre de santos, e nos últimos dias o próprio Salvador restaurou o nome completo de sua igreja como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que nós possamos honrar esse nome, que possamos viver de acordo com ele, e lembremos sempre de uma coisa: somos o povo de Cristo, e esta é a sua igreja. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Eu espero que tenha ficado claro o suficiente, porque eu percebo que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu espero que eu tenha esclarecido da melhor forma possível. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima lição.